Olá, pessoal! Bem-vindos a Health Shift. Se você se interessa por inovação e o futuro da saúde, já segue o nosso canal para não perder nada. Hoje, o nosso papo é sério e, infelizmente, muito próximo da realidade de quem está na linha de frente, a epidemia de burnout. Mas a gente vai fugir do óbvio. Em vez de falar de resiliência individual, vamos mergulhar fundo no que realmente causa esse esgotamento. Nós vamos investigar 5 causas sistêmicas e, o mais importante, apresentar 5 soluções práticas, com exemplos e cases para a gente começar a construir um sistema que cuida de quem cuida. E para a gente começar, essa frase de uma enfermeira é um soco no estômago, né? Ela resume perfeitamente a frustração de se sentir invisível. Pensa só, a pessoa está ali, do lado do paciente, vendo as coisas acontecerem em tempo real, mas a voz dela se perde na burocracia, na hierarquia. Essa sensação de não ser ouvido, de ter seu conhecimento desvalorizado, é um sintoma gravíssimo da doença que a gente vai diagnosticar hoje. Então, esse é o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender esse paradoxo de como o ato de cuidar pode adoecer. Depois, vamos direto nas raízes da exaustão, as causas sistêmicas. E aí, partimos para as soluções, falando sobre o poder da colaboração, da tecnologia usada do jeito certo e, por fim, vamos amarrar tudo numa visão de um futuro que, na verdade, precisa começar a ser construído hoje. E aqui a gente já entra de cabeça nesse grande paradoxo. Um sistema inteiro pensado para curar, para trazer alívio, está sistematicamente adoecendo as pessoas que fazem ele funcionar. E olha, não é por falta de vocação ou de dedicação de ninguém. É sobre um ambiente, uma estrutura de trabalho que se tornou simplesmente insustentável. E é importante a gente dar nome ao que está acontecendo. Muitas vezes, o que a gente chama de burnout é, na verdade, algo mais profundo. É sofrimento moral. Sabe aquela angústia de saber exatamente qual é o cuidado certo para o paciente, mas ser impedido pelo relógio, pela falta de recursos, pelo excesso de papelada? É essa desconexão dolorosa entre o propósito e a prática do dia a dia. É isso que corrói por dentro. E isso não é só uma impressão, não. Os números confirmam a gravidade. Uma pesquisa da Associação Paulista de Medicina, por exemplo, mostra o tamanho da crise aqui no Brasil. A exaustão emocional já é uma realidade para a maioria. Mas o ponto-chave aqui, e que a gente precisa repetir isso não é uma coleção de falhas individuais, é um sintoma coletivo de um sistema que está doente. Ok, então, se o burnout é o sintoma, qual é a doença? Agora a gente vai aprofundar o diagnóstico. Vamos olhar para as falhas estruturais, para as engrenagens tortas do sistema que estão alimentando essa máquina de exaustão. E uma das raízes mais profundas está bem aqui nesse gráfico. É chocante. A burocracia simplesmente engoliu a prática clínica. Chega a ser 60% do tempo gasto com tarefas administrativas. Pensa nisso. O tempo que deveria ser de escuta, de vínculo, de raciocínio clínico, foi sequestrado pela papelada, pelos cliques em sistemas que não conversam entre si. E por que tanta burocracia? Uma grande parte da resposta está no jeito como a saúde é paga. O modelo que domina, o tal do Fee for Service, recompensa o volume. Mais consultas, mais exames, mais procedimentos. Não importa tanto o resultado. Isso transforma o cuidado numa linha de produção. Do outro lado, a gente tem o cuidado baseado em valor, que é o oposto. O foco é resolver o problema. E para isso precisa de tempo, de conexão, justamente o que o modelo atual pune. Então, vamos resumir as nossas 5 grandes causas. Primeiro, um modelo de pagamento que incentiva a quantidade, não a qualidade. Segundo, sistemas digitais que foram pensados para o faturamento, não para facilitar o raciocínio clínico. Terceiro, métricas de produtividade que te punem se você passar mais tempo ouvindo o paciente. Quarto, o medo da judicialização, que gera uma montanha de documentação defensiva. E quinto, equipes que trabalham em silos, fragmentadas, o que gera retrabalho e impede uma visão completa do paciente. Juntas, elas formam a tempestade perfeita. Essa é a pergunta de $1 milhão, certo? Ok, o diagnóstico está feito, é grave. Mas só diagnosticar não adianta nada. A gente precisa falar de tratamento. Como é que a gente começa, na prática, a redesenhar esse sistema para que ele promova a saúde e não doença? E a primeira grande solução, a nosso ver, está aqui: colaboração. De verdade. A gente precisa quebrar os silos das especialidades. A saúde de uma pessoa é complexa demais para caber numa caixinha só. A gente tem que sair de uma lógica de hierarquia rígida e ir para uma rede de inteligência coletiva, onde o olhar do enfermeiro, do nutricionista, do fisioterapeuta, todos têm o mesmo valor. Para ficar bem claro, vamos imaginar um caso. Uma paciente de 39 anos com dor espalhada pelo corpo, um cansaço que não passa. Para o clínico geral, o raciocínio é, claro, investigar causas orgânicas. Não achando nada, a hipótese de estresse ganha força. É uma visão super válida, mas é só uma parte da história. Agora,
a mesma paciente na sala da psicóloga. Como escuta diferente, o que aparece é uma história de sobrecarga emocional, de conflitos que nunca foram resolvidos. É outra camada da dor, uma camada que exame de sangue nenhum vai mostrar. E aí chega a terapeuta ocupacional. O olhar dela vai para o dia a dia da paciente. E o que ela percebe? Que a rotina, as tarefas diárias estão totalmente em conflito com a energia que essa pessoa tem. Isso gera um ciclo vicioso de frustração e mais exaustão. Cada profissional está vendo uma faceta diferente do mesmo problema. E esse quadro resume tudo. Sozinho, cada profissional enxerga uma parte e perde outra. O clínico pode perder o contexto emocional. A psicóloga pode não pensar nos fatores físicos. A verdadeira potência, a solução integral, só aparece quando a gente sobrepõe essas lentes. É aí que a mágica acontece. Isso não é só teoria, não. Olha esse exemplo prático. O programa Acolhe SUS, lá do Hospital Universitário de Santa Maria. O que eles fizeram foi basicamente mudar a dinâmica de poder. Eles trouxeram enfermeiros e técnicos para o centro do planejamento terapêutico, dando a eles mais autonomia para interpretar os sinais dos pacientes. Afinal, são eles que estão ali, observando continuamente. E o resultado? Em menos de um ano, uma queda de 22% nas readmissões precoces. 22%. Esse número prova de forma muito clara que quando a gente ativa a inteligência coletiva de uma equipe, o cuidado fica mais preciso, mais humano e muito mais eficiente. Isso é cuidado baseado em valor na veia. A nossa segunda grande frente de solução é a tecnologia. A gente sabe que, muitas vezes, ela é parte do problema, com aqueles prontuários eletrônicos que mais atrapalham do que ajudam. Mas a tecnologia pode ser a chave para a solução, se a gente redesenhar ela com o foco certo, libertar o profissional para que ele possa, de fato, cuidar. Imagina só como isso funciona na prática. Enquanto o profissional conversa com o paciente, uma inteligência artificial já transcreve tudo. Depois, o sistema automatiza o preenchimento de campos obrigatórios, gera os pedidos. O resultado final? O profissional sai do papel de digitador e volta a ser clínico. A tecnologia finalmente trabalha a favor do cuidado. Então, como a gente reconhece uma boa tecnologia em saúde? Tem alguns sinais bem claros. Primeiro, ela foi criada junto com quem vai usar, com a equipe da linha de frente. Segundo, ela conversa com outros sistemas, ela é interoperável. Terceiro, o sucesso dela é medido pelo bem que ela faz ao cuidado, não só pelo faturamento. E o mais importante de tudo, ela simplifica o trabalho, ela reduz a carga mental, em vez de criar mais uma camada de complexidade. E com isso, a gente chega na nossa grande síntese. O futuro da saúde, um futuro mais sustentável e humano, não vai vir de profissionais que aguentam tudo calados ou de uma tecnologia milagrosa. Ele vai vir da construção de um ecossistema de cuidado coletivo, onde toda a estrutura é pensada para proteger e apoiar as pessoas que dedicam a vida a cuidar dos outros. Então, vamos recapitular as nossas 5 soluções. A primeira, e talvez a mais importante, é mudar o diagnóstico. Burnout é um problema do sistema, não da pessoa. A segunda, precisamos migrar para modelos de remuneração que paguem por valor, por resultado em saúde. Terceira, temos que criar processos que valorizem e ativem a inteligência coletiva das equipes no dia a dia. Quarta, é preciso exigir e adotar tecnologia que de fato sirva à prática clínica. E a quinta solução, que amarra tudo, é entender que cuidar de quem cuida não é um luxo, é a condição fundamental para um cuidado de excelência. E a gente termina com essa provocação. A gente sabe que a clínica do futuro é coletiva, é colaborativa, é inteligente. A grande questão é como a gente começa a construir essa realidade agora, hoje, no nosso hospital, na nossa clínica, no nosso consultório. Talvez o primeiro passo não seja uma reforma gigante, mas sim uma pequena mudança na próxima reunião de equipe, na escolha de uma nova ferramenta. O importante é começar. E aí, gostou dessa análise? Então curte, compartilha com a sua equipe e não esquece de seguir nosso canal. E se quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, a nossa principal fonte foi o livro Por que a Medicina Adoeceu, que está disponível em todas as principais plataformas. Vale muito a pena. Um abraço e até a próxima.